Então, empresários, tudo bom com vocês? Nós sabemos que na semana passada foi feriado, nós não tivemos aula, né? Então a gente tem que dar uma adiantada hoje no conteúdo. Para a gente iniciar a aula, a gente vai fazer uma revisão, né, do último assunto, que foi o ambiente operacional, para vocês recapitularem, né? O famoso ambiente operacional ou microambiente, também muito conhecido, né, dentro dos fundamentos da administração de empresas como microambiente, certo? Ambiente operacional. Vamos fazer a leitura, né? Vocês estão percebendo que eu estou utilizando o material da Unip, da faculdade, né? O material está muito bom, está tranquilo, né? Eu vou encaminhar essas minhas anotações, essas marcações que eu faço no material, eu vou encaminhar esse arquivo com essas marcações para vocês, porque assim vocês podem estudar de uma forma mais, né, mais sistemática e bem mais específica, né, sobre os assuntos que a gente aborda aqui, que a gente acha, que a gente determina a sua importância, que a gente verifica a importância do fundamento. Por quê? Porque, obviamente, esses fundamentos serão cobrados de vocês no término do semestre, na prova final de vocês. É por isso que a gente está dando ênfase a esses conteúdos, para que vocês acabem adquirindo familiaridade, escutem os diálogos sobre os mesmos, né, o que é importante, o que é relevante. A gente também tem que exercitar, porque isso vai ser cobrado. Eu sei que eu já falei sobre esse fundamento ambiente operacional, já acho que já teve até exercício sobre o mesmo, só que é importante a gente iniciar a aula de hoje fazendo essa revisão, porque ela é um gancho para que a gente continue um conteúdo novo, certo? Então vamos lá. O ambiente operacional, também conhecido como ambiente específico ou ainda como microambiente, né, se refere à parte do ambiente externo que tem influência direta e quase imediata nas operações da organização. Então todos os elementos, todos os componentes do microambiente, ou seja, do ambiente operacional, pertencem ao ambiente externo da organização, certo? Vocês têm que entender isso aí. Ambiente operacional, microambiente são componentes, são, né, quem pertence ao microambiente pertence ao ambiente externo, porém esses elementos, esses componentes têm uma influência direta e quase imediata nas operações da organização. Mesmo esses elementos, esses componentes pertencendo ao ambiente externo, eles possuem influência direta e quase imediata nas operações da organização. É isso que vai ser cobrado para vocês, que vocês têm que entender, né? Todo componente, todo elemento que pertence ao ambiente operacional de uma empresa ou microambiente, ele faz parte do ambiente externo, mas tem influência direta e quase imediata nas operações da empresa. É nele que são desenvolvidas as operações. Encontram-se as entradas, né, que são os insumos, e as saídas, né, produtos e serviços, ou seja, o input e output. Como pode ser observado na figura 9, né, seus componentes básicos são... Quais são os componentes básicos? Quais são os elementos básicos que pertencem ao microambiente? Primeiro, fornecedores. Fornecedores, eles pertencem ao quê? À entrada, né? Eles vão proporcionar os insumos a uma empresa. Os fornecedores pertencem ao ambiente externo, é óbvio, e tem uma influência direta e quase imediata nas operações da organização. E fornecedores é entrada, certo? São entradas. Pertencem no momento da entrada do processo da empresa. Os fornecedores são os agentes que proporcionam os insumos da organização, como recursos financeiros, energia, matérias-primas, máquinas, equipamentos, serviços diversos, informações, entre outros. São as entradas da organização. Então, os fornecedores são componentes clássicos do ambiente operacional de uma empresa. Os fornecedores são um componente clássico do microambiente de uma empresa, porque pertence, né, a um ambiente externo, nesse caso um fornecedor é a entrada, e só que tem uma influência direta, né, e quase imediata nas operações da empresa, porque sem os insumos você não consegue produzir, você não consegue girar na máquina, você não consegue, né, tocar essa organização. Tem que ter entradas para um processo se iniciar, um processo organizacional iniciar, ele necessita de insumos, ele necessita de entradas,
certo? Então, fornecedores é um componente básico do ambiente operacional ou microambiente de uma empresa. Clientes. Obviamente, os clientes também pertencem, também são componentes básicos do ambiente operacional ou microambiente da empresa. Os clientes são os agentes que usufruem dos produtos e serviços da organização, ou seja, as saídas da organização. Cliente pertence ao ambiente externo, tem influência direta na empresa, nas suas operações. Os clientes, eles pertencem à saída do processo, porque os clientes são aqueles que vão usufruir dos produtos. Por exemplo, uma empresa produz tal produto, fabrica tal produto, os clientes irão consumir esse produto, irão comprar, né, para utilizá-lo. Então, o cliente vai consumir geralmente o produto final, certo? Então, o cliente está na saída do processo, certo? Pertence ao ambiente externo, mas na saída, certo? Mão de obra. Mão de obra também, né, pertence ao ambiente operacional, microambiente, são executores das atividades dentro das organizações. Questões como disponibilidade, qualificação, níveis salariais e faixa etária são fundamentais para a definição das operações. Temos os concorrentes, que são os agentes que concorrem com as mesmas entradas e saídas da organização, ou seja, todos esses aí pertencem ao microambiente, certo? Pertencem ao microambiente da empresa. Temos também as agências reguladoras, né, que são órgãos governamentais ou privados que possuem formas de controle legal sobre as atividades da empresa. As agências nacionais do governo, por exemplo, é um exemplo, né, as agências nacionais do governo. Órgãos como o PROCON são exemplos típicos, né? Toda agência reguladora pode ser federal, estadual ou municipal, que acaba, né, tendo influência no controle legal das atividades da empresa. Ela tem uma influência direta, né, e quase que imediata nessa empresa, certo? As agências reguladoras. Então, ela pertence ao ambiente externo, mas ela é um componente do ambiente operacional, do microambiente da empresa, certo? Grupos de interesse, né? São pessoas, grupos, organizações que, como partes interessadas, podem influenciar as operações da organização através de pressões políticas, econômicas ou sociais. Os grupos de interesse também podem influenciar, mesmo pertencendo ao ambiente externo da empresa, eles podem influenciar diretamente na operação da mesma, certo? Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa quer se estabelecer, quer construir uma fábrica num determinado bairro de uma cidade. Só que a população que mora naquele bairro acredita que aquela fábrica irá trazer muitos problemas para o bairro, poluição, né, entre outros fatores, e pode ser que aquela população daquele bairro não esteja contente com a implementação e instalação da fábrica no bairro. Então, eles podem ter uma influência direta na implantação dessa empresa, dessa fábrica, né? Tipo, fazer pressões sociais, né? Fazer manifestações, né? Indo de forma contrária à implantação da fábrica. Então, grupos de interesse específicos podem influenciar diretamente nas operações de uma empresa, né? Então, eles pertencem ao microambiente, eles pertencem ao ambiente operacional da empresa. Certo, empresários? Então, como eu falei anteriormente, nós fizemos uma revisão, foi importante a gente trazer esse gancho, esse link, né? Falei novamente sobre os elementos, os componentes, né, que pertencem ao ambiente operacional de uma empresa, que pertencem ao seu microambiente. Então eu espero que vocês tenham, né, mais atenção a esse fundamento. Eu vou encaminhar esse material com as minhas marcações. Esse assunto é importante, eu sei que pode ser cobrado para vocês, certo? Vamos dar prosseguimento então agora, vamos falar a partir de agora de um fundamento novo, né, que vai ser abordado a partir da aula de hoje. Nós falamos anteriormente do microambiente, do ambiente operacional, certo? E agora? E como vocês podem observar, né, nessa figura que mostra pra gente os componentes do ambiente operacional da empresa, do microambiente, né? A organização, eles são clientes,
né, agências regulatórias, grupos de interesse, mão de obra, concorrentes, fornecedores. Todos esses componentes pertencem ao microambiente da empresa, ao ambiente operacional. Só que a partir de agora a gente vai ter uma visão mais ampla, certo? Uma visão mais ampla, ou seja, dos componentes que pertencem ao ambiente geral, certo? O ambiente geral da empresa. Esse é o conteúdo, é o fundamento novo que a gente vai discutir a partir da aula de hoje. O ambiente geral, né, nós podemos entender o ambiente geral como um meio mais amplo que envolve toda a sociedade. É óbvio, né, até pela nomenclatura, pelo nome, ambiente geral, certo? No ambiente operacional, você tem componentes mais específicos. No ambiente geral, você tem componentes mais amplos, né? Podemos entender o ambiente geral como um meio mais amplo que envolve toda a sociedade, afeta todos os seus agentes de maneira genérica e assim todas as organizações estão sujeitas ao seu impacto, né? Seus componentes básicos são os seguintes, ó. É importante que a gente mencione isso. Se você for um componente do ambiente geral, esse componente do ambiente geral, ele vai afetar, né, todas as organizações, né? Todas as organizações estão sujeitas ao impacto do ambiente geral, dos componentes que pertencem ao ambiente geral. Quais são esses componentes básicos que pertencem ao ambiente geral? A gente tem que entender. Economia é um componente, né, ligado, né, ao ambiente geral, porque, por exemplo, economia diz respeito à forma como são resolvidas as questões básicas da economia, tipo o que produzir, para quem produzir, quanto produzir. Para tanto, devem ser observados os principais indicadores macroeconômicos, por exemplo, inflação, várias variáveis macroeconômicas vão acabar interferindo nas organizações. Por exemplo, uma variável macroeconômica muito conhecida é a inflação. Se você tiver um índice inflacionário elevado, se você verificar que a inflação está crescendo, a inflação vai impactuar em todas as organizações, sem exceção. Então, fatores econômicos são componentes econômicos, de um modo geral, vão interferir em todas as organizações. Então, a economia é um componente básico do ambiente geral de uma empresa. Todo bom gestor, ele tem que entender a influência da economia, né, na sua empresa, porque a economia vai influenciar. Não adianta. Para onde você correr, você pode correr para qualquer lado, mas a economia é fato, é óbvio que vai ter influência, né, na organização. Então, mas a economia, ela pertence ao ambiente geral. Outro componente básico que pertence ao ambiente geral é a política. A política também vai influenciar na empresa, em todas as empresas. A política comporta os elementos relacionados à governança do país, incluindo sua gestão pública, seus processos políticos, as formas de representação e defesa dos interesses dos eleitores. Decisões políticas podem afetar diretamente, né, uma organização. Uma empresa, por exemplo, a implementação vai que políticos determinem o surgimento de novos tributos, novos impostos relacionados a indústrias, a empresas. Vai ter uma interferência direta, né, em todas as organizações em si. Então, a política também pertence ao ambiente geral, é um componente do ambiente geral. Sociedade e cultura. Sociedade e cultura também pertencem a um componente do ambiente geral de uma organização. Nós, gestores, também temos que perceber a influência da sociedade e da cultura, né, que engloba os aspectos relacionados às questões demográficas, como mobilidade social, níveis de renda, população e outros aspectos ligados aos valores derivados da história e tradições e que definem comportamentos e decisões. Nós, gestores, nós temos que saber a influência da cultura, da sociedade, certo? Por exemplo, tem determinados mercados, por exemplo, mercados que uma empresa quer introduzir, que aquele público-alvo daquele mercado tem uma cultura diferente de um público-alvo, né, de uma outra cidade, de um outro estado, de um outro país, por exemplo.
certo? Então, sociedade e cultura é um componente básico do ambiente geral de uma empresa. Nós possuímos a necessidade de entender como é que é a cultura daquele local, daquele mercado, por exemplo, né, que a gente quer introduzir nossa empresa. Isso é muito, essa variável é muito importante de ser analisada, certo? Então, sociedade e cultura também pertencem ao ambiente geral. Olha, também temos a tecnologia, né? A tecnologia envolve principalmente o desenvolvimento de novas formas para a produção de bens e serviços, resultando em mais eficiência e produtividade e tendo como objetivo final agregar mais valor para todas as partes interessadas. A tecnologia também pertence ao ambiente geral. Uma empresa ela não consegue sobreviver sem tecnologia. Se ela não se adequar, ela é engolida. Então, tecnologia vai ter uma influência também, certo? Nas empresas. Todas as empresas têm que se adequar a processos tecnológicos, a essa evolução. Legislação também pertence ao ambiente geral, porque são as leis e regulamentações que definem as práticas legais, tanto da sociedade em geral como da organização, né? Então, a legislação pertence ao ambiente geral. Todas as empresas elas têm que estar em consonância com as leis, né? Ela tem que seguir leis tributárias, né, trabalhistas. Todas as empresas elas necessitam seguir esse alinhamento, não tem como fugir disso aí, certo? Então, legislação também é um componente do ambiente geral. E temos o contexto internacional, principalmente se você trabalha em grandes empresas multinacionais, né? O contexto internacional pode afetar as empresas. Por exemplo, uma crise nos Estados Unidos, uma crise econômica nos Estados Unidos, uma crise econômica lá na China pode afetar as empresas aqui no Brasil. Pode afetar a vida dos brasileiros, pode afetar a vida financeira, a saúde financeira de uma empresa brasileira. Nós vivemos em um mundo globalizado, então o contexto internacional pertence, né, a esse ambiente, né, um ambiente geral. É por isso que é importante, prezados, que vocês entendam que um bom gestor, ele está analisando, ele sempre dá muita relevância, ele é um observador, ele é um estudioso, ele é um pesquisador. Ele tem que entender muito bem, ter um conhecimento muito bom dos componentes que pertencem ao ambiente geral de uma empresa, certo? Que vão interferir, e também principalmente aos componentes que pertencem ao ambiente operacional da empresa, que vai afetar diretamente, certo? Tanto o ambiente geral, tanto os componentes do ambiente geral, tanto os componentes do ambiente operacional, eles são de extrema relevância. É óbvio que o foco maior vai ser nos componentes do ambiente operacional, porque eles afetam diretamente a empresa, certo? Mas os componentes do ambiente geral também são muito importantes. Todo bom gestor ele tem que dar, né, atenção a todas essas variáveis, a todos esses componentes, para que de fato ele tenha uma boa estrutura organizacional, implemente uma boa estrutura, que ele consiga de fato fazer uma boa gestão, uma gestão de excelência. Então, prezados, a partir de agora a gente vai falar um pouco sobre algumas teorias, né? Teorias que abordam, que estudaram a questão do relacionamento entre o ambiente e as organizações, certo? Teorias muito importantes. Todo bom administrador ele tem que entender todas as teorias da administração e todas as teorias que estão envolvidas com processos administrativos, com processos organizacionais. Então vamos dar uma ênfase agora a essas teorias. O relacionamento entre o ambiente e as organizações. Após analisarmos os ambientes da organização, é necessário responder à questão: como adaptar-se às suas condições e influências? Como é que a gente vai se adaptar ao ambiente e às influências de uma organização? Esse questionamento foi objeto de pesquisas e podemos destacar 4 teorias a respeito: a teoria da contingência, a teoria da dependência de recursos, a ecologia populacional e a teoria institucional, certo? A partir de agora, né, essas 4 teorias estudaram essa relação entre o ambiente e as organizações, né? Como se adaptar às condições e influências desse ambiente, certo? Então, a gente vai começar abordando a teoria da contingência, certo? Bora ver o que a teoria da contingência nos retrata, nos repassa.
A partir de agora, a gente vai estudar um pouco sobre a teoria da contingência. O que a teoria da contingência nos retrata quando a gente está relacionando organização e o ambiente, né? A teoria da contingência ela traz duas definições para a gente: a organização mecanicista e a organização orgânica. Existe uma diferença enorme entre a organização mecanicista e organização orgânica, segundo a teoria da contingência. Vamos fazer a leitura e vamos discutir. A teoria da contingência foi provavelmente a primeira resposta à concepção da organização como um sistema aberto. Foi a partir da teoria da contingência que surgiu esse conceito e essa afirmativa de que a organização é um sistema aberto. E nós sabemos que de fato ela interage com o meio. Uma organização ela não pode ser um sistema fechado, ela necessita ser um sistema aberto, principalmente as empresas modernas que existem, né? E uma empresa que não é um sistema aberto, ela não vai conseguir, né? Uma organização que não é um sistema aberto, ela não vai conseguir se manter no mercado, né? Então, foi a partir da teoria da contingência que foi a primeira concepção sobre organização como sistema aberto foi apresentada. Considerando a influência direta das condições ambientais, essa abordagem foi construída a partir da observação que as organizações se diferenciam dependendo se pertence a um ambiente estável ou um ambiente que é sujeito a rápidas mudanças. Certo? A partir da teoria da contingência foi apresentado o seguinte: as empresas elas são diferentes, as organizações elas são diferentes. Não importa se elas pertencem a um ambiente estável, certo? Ou se ela pertence a um ambiente que está sujeito a mudanças. As organizações, elas se diferenciam, certo? Para a primeira condição, que é a condição de estabilidade, uma empresa que está num ambiente estável, a gente pode adotar atividades rotineiras, claramente estabelecida por normas e regulamentos, em uma linha de autoridade bem definida. Certo? Essa é uma grande característica de uma organização que está enquadrada no ambiente estável. Ou seja, para a primeira condição, que é a condição de estabilidade, pode-se adotar atividades rotineiras, claramente estabelecidas por normas e regulamentos e com uma linha de autoridade bem definida. Essa é uma grande característica, de uma organização que está incluída em um ambiente estável, Utilizando uma metáfora clássica na administração, configuraria uma organização mecanicista, certo? Essas são características de uma organização mecanicista, ou seja, uma organização mecanicista ela está enquadrada num ambiente considerado de estabilidade, que não tem variações. É por isso que essas atividades são rotineiras, porque não variam as atividades, é aquela rotina ali, certo? Porque o ambiente é estável. As normas e regulamentos são claramente estabelecidos e a linha de autoridade é bem definida, bem conhecida, bem definida entre os membros da organização. Por que organização mecanicista? Porque ela está com a semelhança de uma máquina. Mecanicista tem relação, tem semelhança como a uma máquina, ou seja, uma empresa como uma máquina. Uma máquina é formada por um conjunto de diversas partes ou elementos projetados de forma a resultar em um alto desempenho, certo? Ou seja, uma organização mecanicista ela tem um grande objetivo de resultar em quê? Projetos de alto desempenho, certo? Por aproximação, uma organização mecanicista possui componentes especializados, tarefas e atividades que são administrados de forma a obter um alto desempenho. Então, é uma característica também muito clássica de uma organização mecanicista, o seu alto desempenho. A delimitação de tarefas e atividades bem estabelecidas, pré-estabelecidas, componentes especializados, enfim, certo? Uma organização como uma máquina, organização mecanicista, um ambiente estável, certo? Um ambiente estável, sem variações.
Agora, entretanto, se as condições apontassem para uma maior dinâmica ambiental, como assim, professor? Uma maior dinâmica ambiental. Nessa aqui, o ambiente já não é estável. Se tem uma dinâmica ambiental, existe uma mudança. Existem, né? Aqui, nós não temos uma estabilidade. Nós temos um ambiente com um grande dinamismo, uma dinâmica, né? Quando isso acontece, necessitamos de quê? De flexibilidade. Já é mais flexível. Na organização mecanicista, não. Porque o ambiente da organização mecanicista é estável, certo? E agora a gente está trabalhando com outro tipo de ambiente, um ambiente dinâmico, né? Um ambiente que ocorre mudanças, certo? Mudanças rápidas, por exemplo. E nesse caso, nesse ambiente, nós necessitamos de flexibilidade. As regras não podem ser tão rígidas, tem que ser regras, né, mais flexíveis. E as organizações precisam buscar seus próprios caminhos com grande dependência das demandas ambientais existentes, que se mostram incertas e pouco previsíveis, certo? Neste caso, a metáfora utilizada é de uma organização orgânica, né? Pois, como os seres vivos, existe uma resposta adaptativa às mudanças. Uma organização orgânica, ela vai se adaptar às mudanças, como os seres humanos, os seres vivos, né? Nós somos prova clássica da evolução, da adaptação às nossas condições, certo? Os seres vivos. E uma organização mecanicista não vai se adaptar a mudanças. Por quê? Não existe mudanças, um ambiente é estável. A probabilidade de variação de mudança no ambiente estável é mínima, certo? Aí você tem exemplos clássicos da organização mecanicista. Enquanto que na organização orgânica, né, segundo a teoria da contingência, você vai ter de fato um dinamismo ambiental, uma mudança no ambiente, rápidas mudanças. E isso vai provocar o quê? Né? Situações características como maior flexibilidade, regras menos rígidas, né? E aí você terá essa nomenclatura, organização orgânica. Então você tem uma organização, segundo a teoria da contingência, você tem uma organização mecanicista e você pode ter uma organização orgânica. A organização mecanicista, o ambiente é estável. A organização orgânica, o ambiente muda, né? Não é estável, varia, tem variabilidade, pode mudar. Então você tem que entender quais são as características de uma organização mecanicista e quais são as principais características de uma organização orgânica, certo? Na parte 2 da nossa aula, a gente vai verificar claramente essas diferenças entre a organização mecanicista e a organização orgânica, apontando suas características e as diferenças entre elas, certo?